A chegada de um bebê ao mundo está diferente. Isso porque as novas regras do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para a realização de partos na rede particular de saúde passaram a valer no dia 6 de julho. A intenção do governo é estimular o parto normal e reduzir as cesarianas, pois o índice de nascimento por meio cirúrgico chega a 84,6% no Brasil nos hospitais particulares. Nas redes públicas, a porcentagem é de 40%. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a cesárea represente apenas 15% do total em todo o país, quando há realmente a necessidade, como acontece em países como a Holanda. Até os anos 70, 1970 mais ou menos, a cesárea pagava-se mais melhor a cesárea do que o parto normal. Então, a partir desse momento, o índice de cesárea começou a aumentar. Além disso, existe a comodidade médica de você agendar um parto. As novas regras estabelecem que os planos de saúde devem informar as pacientes em até 15 dias a quantidade de cesarianas realizadas por médico, operador e hospital quando solicitados. Ou seja, cada mamãe poderá saber antecipadamente se seu médico tem experiência no parto que ela escolher. Para as operadoras que não prestarem as informações quando solicitadas pela gestante, haverá uma multa de R$25 mil. Outra regra é que os médicos utilizem partogramas, que é um documento onde serão registrados todo o trabalho de parto com dados estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. A gestante que fizer questão da cesárea terá que preencher um termo de consentimento, onde ela se responsabilizará pela escolha. Em janeiro, quando a resolução foi anunciada, o ministro da Saúde, Arthur Quiorio, explicou o porquê das novas regras. O governo também espera que os planos de saúde estimulem os médicos a reforçar a segurança da gestante e do profissional de saúde. Nós temos que enfrentar esse dilema cultural que vai acabando se constituir no nosso Brasil. Nós não podemos, sob hipótese alguma, considerar o parto cesariano como o parto normal. O parto normal é o parto não cirúrgico, é o parto que a mulher desenvolve o trabalho de parto, ela entra num trabalho fisiológico no momento em que o bebê está maduro, que dá mais proteção, que diminui a mortalidade do seu bebê, que diminui em 3 vezes a mortalidade materna, que diminui as internações durante longo período nas UTIs por prematuridade desses bebês. Então é fundamental considerar que tem um componente cultural que foi construído artificialmente e que vai poder ser enfrentado. Muitas grávidas que se preparam para ter um parto normal durante a gestação se sentem induzidas próximo ao nascimento do bebê a mudar para uma cesariana. Foi o que aconteceu com essa mãe. Ela prefere não se identificar porque processou a médica ao descobrir que não precisaria ter feito uma cesariana. Com 40 semanas, no dia da DPP, a gente chama, que é a data prevista de parto, eu fui encontrar com ela no primeiro horário. Ela me fez novamente os exames de toque, ausculta, mediu a altura uterina e eu não tinha realmente dilatação nenhuma, porque eu estava fora de trabalho de parto. E ali ela me deu a sentença, olha, ainda falou dessa forma, por Deus, ainda usou o nome de Deus, por Deus que não tem nada, desculpa, por Deus que não tem nenhuma evolução, a gente vai ter que ir para uma cesariana. E eu perguntei para ela se eu podia esperar. Ela disse, olha, eu te dou mais 3 diazinhos. Desse jeito, eu lembro exatamente as palavras. E eu falei, nesses 3 dias você acha que pode acontecer alguma coisa, pode evoluir? E ela disse, pela minha experiência, não. O que uma mãe vai fazer numa situação dessa, né? Você até se emociona falando Sim. disso, porque é uma coisa que realmente mexeu com você, né? Sim, eu não queria, nunca quis essa cesariana. E quando eu fui fazer uma coisa que eu achei engraçada, né? Fiquei meio desconfiada. Quando eu fui para a secretária dela para abrir a minhas papeladas no hospital, para dar entrada, já estava tudo pronto. Então, eu imagino que, né, na minha concepção já estava tudo meio que premeditado. E aí eu me dei conta, ela me enganou. Esse caso não é isolado. Diversas mães têm reclamado ou sentem mágoa de terem tido uma cesárea sem necessidade. As novas regras chegaram para que esse cenário não aconteça mais. Mas outro problema surge. O número de obstetras que fazem o parto normal é mínimo.
Nossa equipe, inclusive, teve muita dificuldade para encontrar um que pudesse falar sobre o assunto. Isso porque muitos não aceitam as novas regras, acreditam que serão prejudicados profissionalmente. De acordo com algumas listas já divulgadas, como essa da capital paulista, cedida por algumas ativistas, muitos dos médicos obstetras têm um índice de 100% de partos cesarianos. Para eles, essa taxa divulgada fará com que a gestante que queira um parto normal não confie nesse médico. A paciente que deseja o parto normal, ela tem que persistir com essa vontade. Ela tem que se orientar, ler e conversar com o seu obstetra. Então, o parto normal é um vínculo que vai ser criado com essa mãe e com essa criança. O bebê nascendo bem, 90% dos partos normais não tem complicações. Há também muitas gestantes que escolhem a cesárea desde o início da gravidez, mesmo que tudo esteja bem. Isso porque muitas delas temem as dores do parto e acreditam que a cesárea seja algo simples, rápida e sem traumas. A Mônica está na 3ª gravidez e após o primeiro parto ter evoluído para uma cesárea, ela decidiu que os outros também nasceriam da mesma forma. A Sofia era um bebê grande, eu tinha toda a dilatação, toda a condição para o parto natural, para o parto normal, mas a médica inviabilizou e eu deixei isso acontecer. Eu me coloquei nas mãos de Deus totalmente, confiando, não tenho o menor trauma em relação a isso. E aconteceu o parto cesárea. E a do Henrico foi diferente, porque eu fiz diabetes. Logo no início a gente já teve toda essa atenção, esse olhar para a questão da diabetes gestacional e ela aconteceu. Então, tudo caminhou com toda tranquilidade para o parto cesárea. Sempre a prioridade para mim eram os bebês. E nessa gestação também correu pela minha vontade, assim, a gestação por enquanto, né, o desejo é que seja cesárea, correndo também pela minha vontade, que é o parto cesárea. Não houve nenhum momento de indução dos médicos para um ou outro. Assim como ocorreu nas 2 primeiras gestações da Mônica, a cesárea é indicada em alguns casos. Algumas indicações absolutas, a gente tem a apresentação do bebê na apresentação transversa ou quando a placenta está na apresentação, ou seja, a primeira que se apresenta é a placenta e não a apresentação fetal. Então, sofrimento fetal no decorrer do trabalho de parto, procedência do cordão umbilical, quando o cordão umbilical ele vem na frente do que a apresentação da cabecinha, a apresentação cefálica do bebê. É uma cirurgia maravilhosa que deve ser realizada quando há indicação para isso. Outras mães já preferem o parto normal ou natural, e há diferença entre eles. O parto normal é quando o obstetra ou a pessoa que está conduzindo o parto, ela toma algumas intervenções no meio do caminho. Podem ser utilizados alguns indutores de trabalho de parto, podem ser utilizadas na medida, se há algum sofrimento fetal, pode ser realizada a episiotomia, que é um corte que é realizado no períneo, tá bom? E muitas vezes a paciente, ela não quer sentir dor. Então, no parto normal, ela pode solicitar anestesia. O parto natural se difere porque a paciente, ela tem a opção de escolher. Não quero, ao máximo que puder, eu não quero passar por essas intervenções. Essa futura mamãe está decidida, quer ter o Guilherme de parto normal. Ela conta que seu primeiro médico deu indícios que só faria uma cesariana. Quando se deu conta, procurou outro que até então tem apoiado a sua escolha. Aí agora, nas últimas consultas, que ele perguntou, daí eu falei, eu optei pelo normal. Ele falou, tudo bem, o Gui já tá encaixadinho, fica tranquila e é a sua decisão que vai prevalecer. Tem hora que eu fico com medo, porque muita gente fala, nossa, é muita dor o normal, que não sei o quê. Eu fico com medo. Só que ao mesmo tempo, eu penso que a mulher, Deus criou a mulher para procriar, para ter filhos, né? E aí eu penso, se ele me criou assim, não é uma dor que eu não vou aguentar. A recuperação da mulher é muito melhor. Então, eu acho assim que eu vou ter o parto e eu já vou poder curtir o Guilherme. Eu fico até emocionada de falar, né? Porque parto normal não é todo mundo que quer fazer, né? No Brasil, infelizmente, a maioria é cesárea. Nos outros países, não. Daí você fala, opa, tem alguma coisa errada, né? Porque só aqui. Se a legislatura se baseasse na educação, no pré-natal, no acompanhamento, educar as pacientes
e evidenciar de que realmente a cesárea traz mais mortalidade para a mãe e para o bebê, se isso fosse muito bem orientado, e quando isso é feito, as pacientes optam pelo parto normal, tá? Importante ter a questão da autonomia da paciente. Ela tem que ser respeitada, ela tem o direito de escolha.